A deserção da velocista bielorrussa Kristina Tsimanouskaya é algo que parece mais fácil de se imaginar nas Olimpíadas de Tóquio de 1964 do que nos jogos que estão acontecendo em 2021. Você está no canal Geopoliticando. Lembre de se inscrever aqui também. Horas depois de Kristina se refugiar na embaixada polonesa, Vitaly Shishov, um ativista bielorrusso, foi encontrado enforcado em um parque de Kiev. Sua morte está sendo investigada como um assassinato em potencial. Se foi de fato um golpe político, então estes eventos ocorridos em um curto período de tempo, após o sequestro efetivo de um voo da Ryanair em maio para prender outro ativista da oposição, destacam como o líder bielorrusso Alexander Lukashenko está criando um regime perigoso para a oposição no coração da Europa. O caso Tsimanouskaya remonta aos tempos soviéticos. A velocista de 24 anos reclamou nas redes sociais que os treinadores a inscreveram em um revezamento para o qual ela não treinou, já que outros atletas bielorrussos não teriam completado testes antidoping suficientes para competir. Depois que os chefes da equipe tentaram colocá-la em um voo para casa por causa do que eles chamaram de estado emocional e psicológico, ela recebeu proteção da polícia de Tóquio e um visto humanitário para Varsóvia. Também há ecos de outros regimes de punhos de ferro. O presidente do Comitê Olímpico da Bielorrússia é Viktor Lukashenko, filho do presidente e herdeiro presuntivo do governo bielorrusso. E, mais ou menos como Uday, filho de Saddam Hussein, Viktor chefiou as associações olímpicas e de futebol alguns anos atrás. O Comitê Olímpico Internacional proibiu os dois Lukashenkos de intervirem em Tóquio, depois que atletas bielorrussos acusaram as autoridades de Minsk de fazerem discriminação política e prisão. Os atletas se destacaram nos protestos que eclodiram depois que Lukashenko ganhou o que foi interpretado por alguns países importantes do Ocidente como uma vitória eleitoral fraudulenta, há exatamente um ano atrás. Desde a suposta fraude de Lukashenko, até 35 mil bielorrussos teriam sido presos. As alegações de tortura são abundantes e muitos jovens estão emigrando. Vitaly Shishov, que desapareceu enquanto corria em Kiev, chefiava a chamada Casa Bielorrussa na Ucrânia, que ajuda os emigrados que fogem das perseguições. Amigos disseram que Shishov havia sido seguido recentemente. O mesmo aconteceu com o ativista Roman Protasevich, antes de embarcar no voo da Grécia para sua casa no exílio na Lituânia, que foi desviado para Minsk por um falso alarme de bomba. A repressão da oposição revela a crescente paranoia por parte de Lukashenko. Os críticos dizem que as sanções ocidentais apenas o jogam ainda mais nos braços do presidente russo Vladimir Putin, deixando os bielorrussos em situação pior. Mas Lukashenko passou anos jogando Bruxelas contra Moscou, enquanto apenas reforçava seu controle do poder. Os países ocidentais dizem publicamente que não podem mais tolerar seus maus tratos ao seu próprio povo e desrespeito à lei, em casa e no exterior. Sviatlana Tsikhanouskaya, que muitos bielorrussos acreditam ter sido a verdadeira vencedora da eleição supostamente fraudada do ano passado, passou os últimos dias instando Washington e Londres a endurecer as sanções aplicadas contra o regime de Lukashenko. No entanto, eles devem prestar atenção. A União Europeia está sendo elogiada por ir mais longe do que os Estados Unidos e o Reino Unido ao impor sanções não apenas a indivíduos, mas medidas setoriais que proíbem as importações de produtos petrolíferos bielorrussos e as vendas de potássio, entre as exportações mais lucrativas do país do leste europeu.
também restringiu a emissão na União Europeia de novas dívidas com vencimento superior a 90 dias para o governo de Minsk e alguns grupos controlados pelo Estado. Mas várias lacunas que limitam o efeito da proibição do potássio na União Europeia podem acabar precisando ser removidas. Assim como fizeram com a intervenção da Rússia na Ucrânia, os Estados Unidos e o Reino Unido também provavelmente vão acabar impondo medidas setoriais à Bielorrússia. 3 décadas após a queda do Muro de Berlim, o regime da Bielorrússia é tratado por alguns países do Ocidente como uma anomalia histórica. Seu povo provavelmente receberá uma solidariedade ocidental que pressionariam Lukashenko a finalmente dar ouvidos à mensagem que os eleitores lhe enviaram há um ano, após a derrota de Sviatlana Tsikhanouskaya. Esses problemas envolvendo os atletas bielorrussos e os ativistas de oposição do governo nos lembram um pouco a suposta autoextinção, vamos usar essa palavra por conta dos algoritmos, de Jamal Khashoggi em outubro de 2018. Pessoas com influência e poder para causar dificuldades a regimes específicos que aparecem auto-extintos do dia para a noite parecem estar aumentando. Lembra também o caso de Alexei Navalny, que foi preso na Rússia com uma série de acusações no ano passado. Tudo mostra que os países ocidentais aparentemente perderam definitivamente mais um país do leste europeu para a influência de Vladimir Putin. O foco de Joe Biden, muito provavelmente, vai ser mais direcionado para a China, deixando a Rússia dominar ainda mais o oeste asiático e o leste europeu. A Bielorrússia, embora por motivos bem diferentes, se junta à Ucrânia na lista de países que estão ficando para trás nos planos americanos. Lembrando que Biden e Merkel chegaram a um acordo para permitir a conclusão do Nord Stream 2, causando enormes problemas econômicos e de segurança para a Ucrânia, que já não é mais cotada para se tornar membro da OTAN. Mas logo veremos eleições e troca de chancelaria na Alemanha, além de não sabermos exatamente quais os planos de Biden para a política externa em relação a esses países periféricos. Mas é interessante, mesmo assim, assistir a essas supostas repressões contra ativistas e tentar enxergar se as lideranças ocidentais realmente farão o que tanto dizem em relação a esses regimes acusados por eles de serem repressivos e ditatoriais. Lembre-se de se inscrever neste canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.